Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Fala, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que horas você me escuta. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema bem interessante. Mas espero que vocês estejam bem na medida do possível, conforme a vida vai acontecendo. E hoje eu queria trazer para vocês um episódio que eu acho também interessante dentro desse nosso bloco de não monogamia é anticolonialismo. E você que acompanha aqui esse episódio mais de perto, você já reparou que eu tenho feito alguns episódios dentro desse bloco de não monogamia é anticolonialismo, que eu tenho falado sobre culpa. Em vários outros contextos, em vários outros momentos, eu também trago essa noção para a gente pensar a culpa em outras temáticas, né? Só que agora eu resolvi, por alguma razão, sistematizar essas elaborações. Então, se você acompanhou, eu fiz um episódio sobre a culpa e a criação e manutenção dos vínculos, para falar de um modo geral, né, sobre o que é a culpa, o que eu entendo um pouco sobre esse assunto. Depois eu fiz um outro episódio falando especificamente da culpa nas relações afetivas, com uma ênfase muito grande em relações afetivos sexuais. O episódio de hoje eu vou falar sobre culpa e sexo. E aí eu quero elaborar com vocês um pouco sobre esse assunto. E a ideia de hoje, embora eu traga algumas leituras para a gente fazer, não é em nenhum momento fazer um tratado sobre a culpa sexual, um tratado sobre sexo nas relações, ou um tratado sobre sexualidade. Não é minha intenção fazer isso. Quem quiser pode ler vários outros textos de pessoas que estão falando isso há muito tempo. Lélia Gonzalez fala bastante disso, embora não use estes termos. Michel Foucault vai trazer bastante sobre isso, Gay Rubin vai falar sobre isso, Monique Wittig também está falando, Judith Butler vai falar sobre isso, e assim, uma série de pessoas que já estão elaborando sobre isso, sobre essa temática, como a gente pode pensar essas questões, né? E eu também falo muito sobre esse tema, o Tico Uriel vai falar sobre isso, Maria Lugones, enfim, muita gente falando. Então, quem quiser mesmo um tratado mais aprofundado sobre isso, tem literatura, tem textos e tudo mais. Aqui eu quero trazer devaneios filosóficos. Não são coisas sem responsabilidade, mas o meu compromisso não é aprofundamento 100% teórico, embora a gente nunca se livre totalmente. O que eu quero trazer hoje, especificamente, para a gente pensar esse tema da culpa, considerando que vocês viram, né, os outros episódios sobre isso, e considerando que vocês também estão interessados nessa temática, hoje eu quero pensar como que a gente pode partir de um ponto de vista sobre que o Ocidente nos ensinou a viver sobre uma pedagogia da culpa sexual. Uma engrenagem que ela é tanto psíquica quanto social, que amarra três coisinhas importantes: prazer, pecado e poder. E que nos faz acreditar, né, que sexo é, ao mesmo tempo, a prova máxima de amor e também pode ser a sua maior vergonha dentro do próprio amor. Nossos corpos foram educados, e a gente sabe isso, né, a se medir pelo sexo, em vários sentidos. Nós pecamos por querer demais ou pecamos por querer de menos. E aí o campo das sexualidades, das patologias estão crescendo e se reforçando na lógica da disfunção sexual, que para cada gênero, para cada identidade de gênero, vai significar uma coisa a depender do quanto a pessoa quer muito sexo, ou quer pouco, ou quer nada. A gente peca nessas lógicas colonialistas por sentir desejo, peca também por não sentir desejo. Então, os sexos eles se tornam uma balança invisível que vai regular, inclusive, relações, vai hierarquizar vínculos, e vai decidir o que é um amor verdadeiro, o que é uma amizade que ocuparia um grau menor
E o que seria um afeto ilegítimo? Já dando spoiler do que eu pretendo falar, é o fazer sexual, transar. Transar, é isso que eu quero dizer do fazer sexual. É o transar que vai classificar e hierarquizar, consciente ou inconscientemente, o nível, a intensidade da nossa afetividade pelas pessoas. Por mais que você seja uma pessoa monogâmica ou não monogâmica, que pratique sexo, você possa até mesmo dizer que não, eu não valido e não organizo minhas relações a partir de com quem eu faço sexo ou não, eu ainda pergunto, não muda nada, absolutamente nada, quando você se relaciona com alguém que você transa frequentemente e com alguém que você não transa frequentemente? Não tem nenhum tipo de posicionamento psicológico ali involuntário que acontece a partir do momento em que uma pessoa que mesmo que você conhece há muito tempo, mesmo que você tenha uma amizade há muito tempo, uma amizade muito íntima e profunda, em um dado momento vocês começam a transar. E manter isso e se vincular mais. O que será que acontece? De onde vem, né, essa centralidade, essa centralização que ela é informada de alguma maneira pelo fazer sexual? Por que nossas afetividades parecem sempre orbitadas pelo fazer sexo, mesmo quando ele não está presente? Ou seja, fazer sexo vai criar algum tipo, né, de categorização, mas o não fazer também vai acionar um tipo de centralidade, localizando essas pessoas em algum campo. Principalmente quando se pergunta, quem que é essa pessoa? Esse daqui é meu relacionamento afetivo sexual. Esse daqui é minha amizade, meu amigo, minha amiga, meu amigo. Esse daqui é minha família. Esse daqui é meu filho, esse daqui é minha família distante, família sanguínea. O que muda, né, na intensidade como a gente enxerga essas relações a partir da presença ou da ausência de fazer sexo? E o que acontece quando a gente ousa contestar essa ordem? Quando a gente ousa nomear nossos desejos a partir de outros lugares, recusando o fantasma da obrigatoriedade da definição a partir do sexo e inventar modos de estar juntos para além dessa culpa. A gente consegue fazer isso? Então é nesse sentido que, nesse episódio, eu quero pensar a partir de pessoas como Michel Foucault, Gay Rubin, alguns traços também trazidos ali por Silvia Federici, Anne McClintock, Lélia Gonzalez, maravilhosa, Maria Lugones, Otir Curiel e outras elaborações minhas também, sobre como que o Ocidente foi fabricando esse tribunal íntimo, íntimo profundo, em que todos os nossos afetos precisam passar pelo crivo do sexo, do fazer sexo. E aí, com você, a ideia é incendiar esse tribunal. Porque a gente sabe, né? Como eu falo várias vezes, desde muito tempo no meu perfil de Instagram, nem tudo é sexo, nem todo sexo é genital e nem todo vínculo precisa se ajoelhar diante dessa gramática colonial de culpa. Vamos conversar sobre este aspecto? Mas tem um detalhe também que eu não quero que vocês percam de vista. Não quero que a gente corra o risco de criticar a centralidade do sexo pensando que abrindo margens para que alguém interprete como se eu estivesse defendendo uma assexualização forçada nas relações, né? Uma dessexualização forçada nas relações. Quando, na verdade, o que eu estou propondo é abrir espaço para a gente pensar o sexo como uma das muitas possibilidades de vínculo e não como a régua única. E é por isso que eu quero também trazer em algum momento, em algum ponto, um bloco para poder mostrar como que práticas sexuais dissidentes, eróticas comunitárias, não genitais, não heterocentradas, podem revelar justamente que o problema não é o sexo, o fazer sexo em si, mas é o molde colonialista, normativo e hierárquico em que ele foi aprisionado. Você está afim dessa conversa? Você realmente quer falar sobre isso hoje? Gay Rubin, no seu texto O Tráfico de Mulheres, nota sobre a economia política do sexo, que eu vou deixar aqui na descrição, o PDF para vocês poderem ler na tradução em português, vai falar uma coisa bem interessante. Logo na primeira página, no primeiro parágrafo. E pensando assim que vamos ler quando fala tráfico de mulheres, especificamente numa leitura de mulheres cisgêneras, sobretudo,
mas que a gente vai fazendo possíveis derivações para outras mulheridades, outras corporeidades também, mas que esse adendo fique colocado. Gay Rubin vai dizer a seguinte coisa: a literatura sobre mulheres, tanto feminista como antifeminista, é uma longa reflexão sobre a questão da natureza e gênese da opressão e subordinação social das mulheres. Não se trata de uma questão banal, uma vez que as respostas que lhe damos condicionam nossa visão do futuro e nossa avaliação sobre se é ou não realista esperar por uma sociedade sexualmente igualitária. E, mais importante, a análise das causas da opressão das mulheres serve de base à definição do que deveria ser mudado para que se construísse uma sociedade sem hierarquia baseada em gênero. Assim, se a agressão e a dominação masculinas inatas estão na origem da opressão das mulheres, os programas feministas deveriam, logicamente, exigir ou a exterminação do sexo agressor ou um projeto eugênico para modificar o seu caráter. Se o sexismo é um subproduto do apetite insaciável do capitalismo pelo lucro, então o sexismo se extinguirá com uma bem-sucedida revolução socialista. Se a derrota histórica das mulheres em nível mundial se deu frente a uma revolta armada patriarcal, então é tempo de começar a treinar guerrilheiras amazonas nos montes Adirondacks. E aí, Gay Rubin vai continuando sua fala, e aí eu quero trazer alguns recortes de textos que ela vai falando coisas importantes, inclusive traçando paralelos com o marxismo, com a antropologia de Lévi-Strauss, falando de Freud, e eu quero pensar com vocês algumas coisinhas aqui. Ela vai seguir e vai continuar dizendo: foge ao escopo deste trabalho, ou seja, desse texto que ela está escrevendo, fazer uma crítica sistemática de algumas das explanações mais correntes e populares da gênese da desigualdade sexual, como teorias como a da evolução popular exemplificada por o Império Animal, a suposta derrubada dos matriarcados pré-históricos ou a tentativa de extrair a totalidade do fenômeno da subordinação social do primeiro volume de O Capital. Em vez disso, pretendo apresentar alguns elementos de uma explicação alternativa para o problema. Certa vez, Marx perguntou, abre aspas, o que é um escravo? Um homem da raça negra. Uma explicação é tão boa quanto a outra. Um negro é um negro. Ele só se torna escravo em determinadas relações. Uma máquina de fiar algodão é uma máquina de fiar algodão. Ela só se transforma em capital sob determinadas relações. Apartada dessas relações, já não é mais capital. Assim como o ouro por si mesmo não é dinheiro e o açúcar tampouco é o preço do açúcar. Fecha aspas. Podemos parafrasear o que Marx disse. O que é uma mulher do lar? Uma fêmea da espécie. Isso aqui, gente, é problemático, mas que hoje a gente vai entender de outras lógicas, tá? Uma explicação é tão boa quanto a outra. Ela só se transforma numa criada, numa esposa, numa escrava, numa coelhinha da Playboy, numa prostituta, num ditafone humano, dentro de determinadas relações. Apartadas dessas relações, ela já não é a companheira do homem mais do que o ouro é dinheiro, e etc. O que são então essas relações pelas quais uma mulher se transforma numa mulher oprimida? Devemos começar a esmiuçar os sistemas de relações que tornam a mulher presa dos homens nos trabalhos parcialmente coincidentes de Claude Lévi-Strauss e Sigmund Freud. A domesticação da mulher, sob outros nomes, ela é discutida extensamente nas obras dos dois. Lendo esses trabalhos, começamos a ter uma ideia de um aparato social sistemático que torna essas mulheres como matérias-primas e as molda, transformando-as em mulheres domesticadas. Nem Freud nem Lévi-Strauss veem o próprio trabalho desse ponto de vista, e com certeza nenhum dos dois lança um olhar crítico sobre o processo que descrevem. Suas análises e descrições devem ser lidas, portanto, mais ou menos da forma como Marx lia os economistas políticos clássicos que o antecederam. Em certo sentido, Freud e Lévi-Strauss são semelhantes a Ricardo E. Smith,
Eles não veem as implicações do que estão dizendo e tampouco a crítica implícita que sua obra pode motivar quando submetida ao olhar feminista. Não obstante, eles fornecem instrumentos conceituais com os quais se pode elaborar descrições da área da vida social, que é o locus da opressão das mulheres, das minorias sexuais e de certos aspectos da personalidade humana nos indivíduos. Chamam essa parte da vida social sistema sexo-gênero, por falta de um termo mais preciso. Um sistema sexo-gênero, numa definição preliminar, é uma série de arranjos pelos quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos de atividade humana e nos quais essas necessidades sexuais transformadas são satisfeitas. E aqui, com essa abertura, né, com essa leitura do texto da Gale, e eu vou ler outras muitas coisas dela ainda, a gente já vai pensando um pouco como que se transforma socialmente uma questão que é da ordem do corpo, do sentir, do fazer, e que pode sim ter relações evolutivas biológicas, que é o sexo como parte da cadeia reprodutiva da espécie, né, o sexo, o fazer sexo como parte de uma cadeia que vai deixar novos descendentes e assim por diante. Só que o que a gente percebe no desenvolver das sociedades é que o fazer sexo ele ocupa um lugar nitidamente para além desse lugar de reprodução. E aí eu vou falar disso no nosso próximo bloco. Mas por hora, eu quero dizer nesse termo que Gale vai comparar, por exemplo, com Marx, para falar assim que o corpo, ele é um corpo antes de mais nada. Mas ele se torna um conceito, um objeto, inclusive um objeto que eu vou falar de objeto discursivo, né, de práticas sociais e sistemáticas a partir de dispositivos, quando ele é inserido dentro de uma relação. Quando eu falo, a partir de Foucault, que somos pessoas, sujeitos discursíveis, né? Nós somos participantes de um discurso, significa que nós estamos participando de uma relação e essa relação transforma não somente o nosso significado mais geral, como também vai nos transformar no sentido da nossa função. A função ela é muito atribuída dentro de uma relação. E aí, quando a gente vai olhar nessa lógica, né, do tráfico de mulheres, nessa lógica da sexualidade, na lógica do fazer sexual, a gente vai perceber que existe algo que transporta as mulheres enquanto um gênero para um lugar onde elas viram produto, mercadorias, dentro de um sistema político. Por isso que ela vai colocar a economia do sexo também, né? E aí a gente vai pensando como que essas transformações acontecem, sempre associadas à produção sistemática, né, de um colonialismo, do capitalismo, do neoliberalismo, e como que essas instituições vão dando corpo para construir um sistema onde a dominação masculina, e se a gente quiser ler, por exemplo, Anne McClintock, vai ter lá passagens muito interessantes sobre isso também. Quando a gente vai notando a noção, né, de como que o patriarcado cis masculino, branco, eurocêntrico, vai construir sobre os outros espaços todo um processo onde ele vai sexualizar necessariamente, mesmo que no plano simbólico, discursivo e, consequentemente, material, ele vai sexualizar o modo como os espaços são percebidos e, a partir dessa sexualização destes espaços, o patriarcado se instaura. Quando eu falo sempre daquele livro, O Couro Imperial, Raça, Gênero e Sexualidade no Embate Colonial, de Anne McClintock, tem ali na página 57 uma parte que ela vai falar sobre o mito da Terra Virgem. Esse mito da Terra Virgem, que se eu te pergunto o que é uma Terra Virgem, talvez você que está me ouvindo agora pela primeira vez, vai me dizer que é um lugar onde não tem ninguém, é uma terra onde ninguém chegou, é um lugar que não foi invadido, explorado, etc. Mas essa perspectiva de Terra Virgem como esse lugar é uma perspectiva que nós aprendemos pelo colonialismo. Por que eu falo isso? Porque não existe terra sem ninguém.
Toda terra tem um campo, tem uma vida, tem um ser, tem uma história, tem um histórico, mesmo que seja um histórico evolutivo, biológico, se você quiser pensar, mas tem um histórico comunitário, ecológico, ecossociológico, enfim, que não depende da chegada de outrem para esse lugar existir. E aí, lá na página 57, Anne McClintock vai falar assim, abre aspas, o mito da Terra Virgem é também o mito da Terra Vazia, envolvendo tanto uma despossessão de gênero quanto de raça. Em narrativas patriarcais, ser virgem é estar vazia de desejo e de atuação sexual, aguardando passivamente o ímpeto da inseminação masculina da história, da linguagem e da razão. Nas narrativas coloniais, a erotização do espaço virgem também faz uma apropriação territorial, pois se a terra é virgem, os povos colonizados não podem reivindicar direitos territoriais originários e o patrimônio masculino e branco é assegurado violentamente, assim como a inseminação sexual e militar de um vazio interior. E aí, nessa conjuntura, a gente vai pensando como esse processo colonialista vai, a partir da via sexual, da via de inseminação, da via reprodutiva, em vários aspectos, não apenas biológico, né, reprodução biológica, quanto à reprodução do discurso, da militarização, do poder, e vai pegando o sexo, colocando na história o sexo, fazer sexual, a invasão, a dominação, o estupro, como práticas que constituem a grande narrativa do colonialismo. E acho interessante pensar também um outro trecho em que Gayle Rubin, no seu texto Tráfico de Mulheres, lá na página 17, esse que está em PDF aqui para vocês, ela vai falar que é vil e preciosa. E vai falar sobre esse termo vil e preciosa a partir de Monique Wittig, que é uma outra pessoa muito importante para a gente conhecer. E Gayle Rubin diz a seguinte coisa: Estruturas Elementares do Parentesco, que é um texto de Lévi-Strauss, para quem tiver interesse de procurar depois, é um magnífico estudo sobre a origem e natureza da sociedade humana. É um tratado sobre os sistemas de parentesco de cerca de 1/3 do universo etnográfico. Essencialmente, trata-se de uma tentativa de discernir os princípios estruturais do parentesco. Lévi-Strauss afirma que a aplicação desses princípios sistematizados ou sintetizados no último capítulo de Estruturas Elementares, aos dados de parentesco, revela uma lógica inteligível dos tabus e das normas de casamento, que espantaram e confundiram os antropólogos ocidentais. Ele constrói um jogo de xadrez tão complexo que não pode ser resumido aqui, mas 2 de suas peças de xadrez são especialmente relevantes para as mulheres: a dádiva e o tabu do incesto, cuja articulação dual resulta em um conceito de troca de mulheres. Estruturas Elementares é, em certa medida, um comentário radical de outra famosa teoria da organização social primitiva, o ensaio sobre a dádiva, e Mous foi o primeiro a apontar a importância de um dos mais notáveis traços das sociedades que estão chamando ali, né, de primitivas. A forma como o dar, o receber e trocar presentes domina as relações sociais. Nessas sociedades, troca-se todo tipo de coisa: alimentos, fórmulas, encantatórias, rituais, palavras, nomes, ornamentos, ferramentas e poderes. Uma citação que vai trazer do livro é: os porcos e as batatas de sua própria mãe, de sua própria irmã e os que te pertencem, você não pode comer. Os porcos e as batatas de outros, da mãe dos outros e da irmã dos outros, você pode comer. E aí segue. Numa típica troca de presentes, nenhuma parte ganha nada. Nas ilhas Trobriand, toda casa tem uma horta de batatas, em toda casa se comem batatas. Mas as batatas que uma casa cultiva não são as batatas que ela come. Na época da colheita, o homem manda as batatas que cultivou para a casa de sua irmã. A casa na qual ele mora é abastecida pelo irmão de sua mulher. Como tal prática não tem nenhuma utilidade do ponto de vista da acumulação ou do comércio, foi preciso buscar suas justificativas alhures, ou seja, em outros lugares. Mous conclui que a importância da oferta de presentes é que ela expressa, reafirma ou cria laços sociais
entre os parceiros de uma troca. A oferta de presentes confere a seus participantes uma relação especial de confiança, solidariedade e ajuda mútua. Uma pessoa pode esperar uma relação amistosa pela oferta de um presente. A aceitação exprime o desejo de dar o presente em troca e a confirmação do relacionamento. A troca de presentes pode ser também a linguagem de competição e de rivalidade. Há muitos exemplos nos quais uma pessoa humilha outra oferecendo um presente que não pode ser retribuído. Alguns sistemas políticos, como o da região montanhosa da Nova Guiné, baseiam-se numa troca desigual do ponto de vista material. Alguém que deseja se tornar respeitado politicamente propõe-se a dar presentes em maior quantidade que o que pode ser retribuído. Ele é recompensado com prestígio político. E aqui, abrindo um parênteses, espero que vocês estejam fazendo pontes aí sobre como que também, daí, dessa lógica, se captura essa noção e se produz sobre ela uma noção de como que o amor romântico e monogâmico e cristão também se elabora a partir dessa prática, dessa troca, a partir de uma certa humilhação. Oferecer o impossível, oferecer o que não pode ser retribuído. E aí a gente faz várias elaborações, né, sobre como que o fazer monogâmico, o cristão e o fazer emocional é muito capturado a partir daí e exagerado a partir daí dentro de um mercado de trocas afetivas, de trocas onde você sempre tem que fazer o impossível para a pessoa, não podendo retribuir, ficar dependente da sua oferta. Mas aí a gente fecha parênteses e vai continuando, tá bom? Embora Mous e Lévi-Strauss enfatizem o caráter de solidariedade de troca de presentes, as demais finalidades dessas trocas apenas reforçam a ideia do que se trata de uma forma onipresente de comunicação social. Mous afirma que os presentes eram os liames do discurso social, um meio pelo qual aquelas sociedades mantinham a sua coesão na falta de instituições governamentais específicas. E ele vai dizer, o presente é uma forma primitiva de manter a paz. Numa sociedade civil, é garantida pelo Estado. Pacificando a sociedade, o presente levava à liberação da cultura. E aqui entra uma parte bem interessante para a gente elaborar neste episódio, onde ela vai dizer ainda, em sequência do texto, né, para quem quiser se localizar, página 19, vai dizer que a teoria da reciprocidade primitiva, Lévi-Strauss acrescenta a ideia de que os casamentos são uma forma elementar de troca de presentes, na qual as mulheres são os mais preciosos presentes. Ele afirma que o tabu do incesto deve ser entendido como um mecanismo para garantir que essas trocas se realizem entre famílias e entre grupos, dado que a existência dos tabus de incesto é universal, dizem. Mas o teor de suas proibições variável, não se pode dizer que sua finalidade seja evitar a ocorrência de casamentos entre pessoas geneticamente próximas. O que ocorre, na verdade, é que o tabu do incesto coloca o objetivo social da exogamia e da aliança acima dos fatos biológicos do sexo e da procriação. Exogamia é quando não tem o cruzamento entre pessoas geneticamente próximas, tá? O tabu do incesto divide o universo da escolha sexual em categorias de parceiros sexuais permitidos e interditos. De forma explícita, proibindo uniões dentro de um grupo, ele impõe as uniões entre os grupos. E aí, Gale vai citar um trecho desse texto. Abre aspas. A proibição do uso sexual de uma filha ou irmã os obriga a dá-las em casamento a outro homem e ao mesmo tempo estabelece um direito sobre a filha ou a irmã desse outro homem. A mulher que alguém não toma como sua, por essa mesma razão, deve ser oferecida. A proibição do incesto é menos uma regra que proíbe o casamento com a mãe, irmã ou filha, que uma regra que obriga que a mãe, irmã ou filha sejam dadas a outros. É a suprema regra do presente. Fecha aspas. O efeito de um presente de mulheres é mais profundo que o efeito de outro tipo de troca de presentes, porque as relações que se estabelecem não são apenas de reciprocidade, mas de parentesco. Os parceiros das trocas se tornam parentes por afinidade, e seus descendentes serão parentes consanguíneos. E ela cita de novo o texto.
abre aspas, duas pessoas podem se unir pela amizade ou pela troca de presentes, e ainda assim entrar em conflito mais tarde, ao passo que os laços estabelecidos pelo casamento criam vínculos permanentes. Se o objeto das trocas são as mulheres, então são os homens que estão estabelecendo laços por intermédio delas, e estas não são parceiras, apenas um instrumento nesse intercâmbio. A troca de mulheres não implica necessariamente que estas estão transformadas em objeto no sentido moderno, uma vez que no mundo primitivo atribuem-se aos objetos qualidades bastante pessoais. Mas ela implica uma distinção entre o presente e aquele que o dá. Se as mulheres são os presentes, então os homens é que são os parceiros nessas trocas. E é aos parceiros, não aos presentes, que essas trocas conferem o poder quase místico do laço social. As relações desse sistema são tais que as mulheres não têm condições de perceber claramente os benefícios trazidos pelas trocas de que são objeto. Na medida em que as relações estabelecem que os homens trocam as mulheres, os homens é que são beneficiários dos produtos de tais trocas, a organização social. Ali na página 23, vai dizer assim, ó, a troca de mulheres é um conceito poderoso e sedutor. É tentador porque localiza a opressão das mulheres no interior dos sistemas sociais e não na biologia. Além disso, ele sugere que se deve buscar a fonte da opressão das mulheres em seu comércio e não no comércio de mercadorias. Certamente não é difícil encontrar exemplos etnográficos e históricos desse uso que se faz das mulheres. As mulheres são dadas em casamentos, tomadas em batalhas, trocadas por favores, enviadas como tributo, negociadas, compradas e vendidas. Longe de estarem circunscritas ao mundo, entre aspas, primitivo, essas práticas parecem ter se aprofundado ainda mais e assumido um aspecto mais comercial nas sociedades mais civilizadas. Naturalmente, também se negociam homens, mas como escravos, prostitutos, estrelas do atletismo, servos ou outros status sociais horríveis, e não como homens. As mulheres são negociadas como escravas, servas e prostitutas, mas também simplesmente como mulheres. E se os homens foram sujeitos sexuais, agentes das trocas, e as mulheres objetos semissexuais, os presentes, por boa parte da história humana, então muitos costumes chavões e traços de personalidade parecem fazer sentido. Entre outros, o curioso costume pelo qual o pai entrega a noiva. A troca de mulheres é um conceito discutível, visto que Lévi-Strauss afirma que o tabu do incesto e as consequências de sua aplicação estão na origem da cultura. Pode-se deduzir que a derrota histórica mundial das mulheres ocorreu na sua origem da cultura e é um pré-requisito da cultura. Se sua análise for aceita em sua forma original, o programa feminista deve propor uma tarefa ainda mais onerosa que a exterminação dos homens. Ele deve buscar eliminar a cultura e substituí-la por algo absolutamente novo na face da Terra. Contudo, afirmar que não haveria cultura se não houvesse trocas de mulheres é uma tese no mínimo dúbia, se não por outra razão, pelo fato de que a cultura é, por definição, inventiva. Também é questionável que a expressão troca de mulheres descreve adequadamente todos os dados empíricos dos sistemas de parentescos. Algumas culturas, como a dos Lelês ou dos Kumas, trocam mulheres de forma explícita e aberta. Outras culturas, a troca de mulheres pode ser inferida. Em algumas, especialmente a dos caçadores e coletores excluídos da amostra de Lévi-Strauss, a validade do conceito se torna totalmente questionável. E o que podemos fazer com um conceito que parece tão útil e, contudo, tão questionável? E aí, Gayle Rubin vai continuar e vai trazer muitas elaborações importantes que eu recomendo que vocês leiam, que vocês olhem o texto com muito cuidado, muito carinho, muita atenção, para trazer, elaborações sobre essa temática, elaborações sobre o que isso está querendo dizer e etc. Porque eu acho que é uma coisa assim, de verdade, bem interessante. Eu teria mais coisas para ler de Gayle, talvez eu leia só mais um trecho para vocês não ficarem muito cansados, porque acho que é importante a gente partir dessas origens históricas para pensar isso, e como não poderia deixar de falar, acho que falar de psicanálise também é uma coisa assim interessante aqui.
E na página 32, para finalizar partes da leitura desse texto, tem um capítulo, um item que chama A Psicanálise e seus Descontentes, onde Gale vai falar a seguinte coisa. A luta entre a psicanálise, as mulheres e os movimentos gays se tornou lendária. Em parte, esse confronto entre os revolucionários sexuais e o establishment clínico deveu-se à evolução da psicanálise nos Estados Unidos, onde a tradição clínica deu um caráter de fetiche à anatomia. Imagina-se que a criança vai passando por seus estágios orgânicos até chegar à configuração anatômica e à posição a que estava destinada. A prática clínica, muitas vezes, entendeu sua missão como a recuperação de indivíduos que de alguma forma se desviaram do seu objeto biológico. Transformando a lei moral em lei científica, a prática clínica atuou para impor a conversão sexual aos indivíduos refratários. Nesse sentido, a psicanálise muitas vezes se tornou mais que uma teoria dos mecanismos de reproduções dos padrões sexuais. Muitas vezes ela funcionou como um desses mecanismos. Dado que o objetivo da luta feminista e gay é desmontar os mecanismos de repressão sexual, faz-se necessária uma crítica da psicanálise. Mas a negação de Freud pelos movimentos gays e feministas tem outras raízes, muito mais profundas, na negação feita pela psicanálise dos seus próprios insights. Mais que em qualquer outro lugar, os efeitos de um sistema de dominação masculina sobre as mulheres encontram-se muito bem documentados na literatura clínica. De acordo com a ortodoxia freudiana, a consecução de uma feminilidade normal tem um alto custo para as mulheres. A teoria da aquisição do gênero poderia se tornar a base de uma crítica dos papéis sexuais. Em vez disso, as implicações radicais da teoria freudiana foram reprimidas de forma radical. Essa tendência é evidente mesmo nas primeiras versões da teoria, mas se exacerbou de forma com o passar do tempo que o potencial para uma teoria psicanalítica crítica do gênero só é viável na sintomatologia de sua negação, uma intrincada racionalização dos papéis sexuais tais como existem. O objetivo desse trabalho não é fazer a psicanálise do inconsciente psicanalítico, mas eu pretendo mostrar que ele existe. Ademais, a libertação da psicanálise da sua própria repressão não se faz em proveito do bom nome de Freud. A psicanálise compreende um conjunto único de conceitos para entender homens, as mulheres e a sexualidade. É uma teoria da sexualidade na sociedade humana. Mais importante, a psicanálise dá uma descrição do mecanismo pelo qual os sexos são divididos e alterados, de como crianças andrógenas bissexuais são transformadas em meninos e meninas. A psicanálise é uma teoria feminista manquer. E aí vai ter outros capítulos, o encanto de Édipo e assim por diante, para vocês realmente verem como que a coisa está ficando profunda. E eu acho interessante, gente, né, pensar nessa lógica toda que eu venho trazendo aqui com essa leitura, não para ficar enfadonho, mas para a gente pensar como que tem toda uma história de análise de pessoas ocidentais, brancas, europeias, sobre o que é sociedade, o que é uma sociedade primitiva, né? Eu acho ridículo esses termos. O que é isso de fêmea biológica? O que é essa coisa de qual é o que funciona nas sociedades? Porque o Ocidente tem essa necessidade de classificar o tempo todo, de normatizar, regular, dizer o que é e o que não é as coisas, tá? E aí a gente vai lendo essas trajetórias para a gente entender o que pensa o Ocidente quando pensa sociedade, quando pensa mundo, quando pensa sexo, quando pensa gênero. E a gente vai percebendo que nessas leituras, nessas proposições, o que se vai construindo é a dominação pelo poder. É a dominação de certos corpos, de certas características que vão objetificando esses corpos, colocando esses corpos dentro de uma imensa relação de constituição de poderes e uma relação de constituição de submissão, subordinação e de troca, e de presentificar
e de tornar um objeto agora um objeto de demarcação de poder, demarcação política, demarcação de herança. É uma coisa bastante, né, complexa, se a gente quiser pensar de um jeito crítico mesmo. Tem muita coisa para a gente pensar sobre isso. E é nessa toada que é bom a gente pensar, né? Como que o sexo vai sendo centralizado, então, nesse Ocidente, né? Amor, sexo e centralidade ocidental. Qual que é o peso dessa transmissão, dessa herança? Né? Como que a medicina, a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria atuam como ferramentas também de uma normalização desse fazer sexual. E como a gente vai percebendo que as relações que vão se instituindo historicamente, como a monogamia, também funcionam como essa noção que vai estabelecer como que os corpos devem ser distribuídos e regulados ao longo de uma sociedade. Então não dá para a gente querer pensar meramente a culpa sexual partindo de um ponto meio vazio no espaço, né? Essa primeira parte, que acho que é a maior que vai ficar desses blocos aqui, é mais só para a gente entender de onde vem essa noção que a gente está falando. Por que é tão importante pensar nisso e por que é tão necessário partir desses pontos para a gente localizar essas coisas. No Ocidente, a gente pode pensar que o sexo foi construído como algo ambíguo, como eu falei no começo. Ao mesmo tempo, ele é necessário e perigoso, ele é central e culpado, e essa ambivalência, ela funda uma centralidade do sexo nos vínculos. Porque a gente foi lendo aqui e dá vários insights, né? Porque isso vai transformar essa lógica em uma espécie de tribunal íntimo que vai hierarquizar as relações. Se você lê o Tráfico de Mulheres inteiro ali, a gente vai ver que, segundo Rubin, de um modo bem genérico, eu vou dizer aqui, ela vai mostrar que o sexo não é apenas um prazer, mas é uma moeda de troca, é uma circulação de poder e sistemas de alianças. Ele vai ser mobilizado dentro de tudo isso como categorias de intensificação, demarcação, discriminação, né? Discriminar no sentido de marcar bem as diferenças do que é um relacionamento comum, o que é uma troca sem lucros, sem ganhos, e o que é uma troca que firma consanguinidade, que firma parentesco, que vai firmar posse e propriedade, por exemplo, a partir do corpo e da troca de mulheres. E não é só uma mera troca, porque essa troca implica o fazer sexual também como o que vem implícito ali dentro e explícito também. Quando Silvia Federici, no seu livro Caliban e a Bruxa, vai apontar coisas importantes que também nos convidam a pensar, né? Ela aponta, por exemplo, como a caça às bruxas foi uma ocorrência que não ficou perdida na história, que a gente percebe ela ganhando novos nomes e novas configurações, mas que foi uma prática que criminalizou sexualidades dissidentes, sexualidades que não eram voltadas à reprodução. E isso vai produzir socialmente uma culpa sexual na forma ou como forma, né, de disciplinar os corpos. E então, culpa sexual não se trata só de sentir vergonha do ato sexual, mas é uma introjeção que acontece ao longo do tempo, ao longo da história, que vai se enraizando, se produzindo, se reconfigurando, de que sexo é ao mesmo tempo uma obrigação e um risco, e que os vínculos só são válidos quando passam por essa via. E a partir daí a gente pensa várias coisas, né? Como alguém que se sente na culpa por não desejar sexo. Como se fosse menos validade ou incapaz de amar por isso quando se está num relacionamento afetivo. Então, a pessoa que se casa e que não tem interesses sexuais, ela vai se sentir culpada por isso. E no final eu vou mostrar um exemplos, né, sobre essa coisa. A perseguição de mulheres, como eu falei, apontado por Silvia Federici, que vão trazer outros saberes ligados ao corpo e ao prazer, que não estão inscritos na lógica do que é um prazer voltado para a reprodução. Então, o estigma, né, das mulheres que são profissionais dos sexos, que vão ser nomeadas de um modo pejorativo e instituídas nesse lugar como prostitutas, que é também, na hora que se marca esse lugar das profissionais do sexo, das prostitutas, como esse lugar sujo, esse lugar abjeto, esse lugar sempre nas sombras da sociedade, mas que vão movimentar toda uma coisa que, ao mesmo tempo que tira direitos profissionais e de dignidade, também colocam num lugar de inferioridade nessa leitura colonialista, é também uma forma de produzir e de culpabilizar mulheres que viviam fora de um modelo conjugal esperado por aquela sociedade. O que isso também faz?
faz com que outras pessoas tenham que fazer o contrário. Tenho que colocar o sexo como este lugar, onde é o lugar que afirma algo positivo ou algo necessário para a manutenção de uma lógica afetiva, conjugal e etc. Então, o sexo, quando ele é posicionado nessa dinâmica, ele assume várias formas e várias categorizações que vão colocar entre as relações uma necessidade de ter o sexo como um marcador, né? Amizades que não podem ser chamadas de intensas, sem logo serem suspeitas de que tem um sexo oculto. E aí a gente fala de uma culpa que é projetada ali, socialmente falando, como, por exemplo, quando dois homens, duas mulheres, duas pessoas trans estão ali num relacionamento muito íntimo, se veem sempre, sempre estão postando fotos juntos, dormem na mesma casa, compartilham a mesma vivência, viajam juntos o tempo todo, e as pessoas logo vão ali deduzir ou até afirmar que essas pessoas com certeza transam. Porque, como assim? Olha como convivem tanto e não transam, duvido, certeza que tem alguma coisa ali. Dois homens que têm amizades muito profundas e íntimas, né? Uma amizade super conectada, a sociedade já vai achar que se trata de um casal gay. Ou duas mulheres, menos que os homens, mas ainda assim vão achar que trata-se de duas lésbicas. Enfim, o não fazer sexo também implica na categorização de uma amizade, e a intensidade da amizade, mesmo que não envolva o sexo, envolve suspeitas ocultas, porque nessa lógica social, nesse fluxo dos corpos e suas funções reprodutivas, a noção de que o sexo ele é marcador de uma intensidade, é marcador de uma expectativa maior, vai fazer com que se atribua ao sexo o valor de validação daquela relação. E uma validação mais intensa. Enfim, são tantas coisas, né, pra gente pensar só nesse pedaço que já poderia fechar por aqui um episódio inteiro. Mas a gente ainda tem mais fôlego para falar sobre essas coisas. E a partir daí a gente vai traçando olhares de como que o fazer sexual ele atua quase como um fantasma regulador. O sexo ele está sempre ali, presente como, no mínimo, uma expectativa, mesmo quando ele não é vivido, que foi o que eu falei no final do bloco anterior, né? Então o fantasma do fazer sexo, o fantasma do sexo, ele governa os afetos porque se não está na prática, está no medo, na dúvida, na cobrança. E a gente vai pensar, né, quando a gente olha, por exemplo, o Coro Imperial, o livro de Annie McClintock, como ela evidencia como o colonialismo sexualizou os povos colonizados, tornando-se corpos hipersexuais e, ao mesmo tempo, culpabilizados por serem hipersexuais, né? Eles vão lá, vão pegar as pessoas africanas, pessoas asiáticas, pessoas aqui da então América, e vão nomear esses povos como corpos animalizados, corpos sexuais demais, selvagens, que só pensam nisso, porque talvez aquela Europa que é supostamente reprimida, e a gente vai ver que não é exatamente isso, porque Foucault traz algumas elaborações, mas a Europa que tinha todas as suas práticas, que até um certo tempo também na história não era assim tão contida no discurso quanto se imagina, e aí olham para a África, olham para a Ásia, olham para Américas, outras populações que não são europeias, vê como o corpo está sendo posto na cena de um modo explícito, como o corpo está sendo vivido, praticado, colocado ali no cenário, e esse corpo ele vai ser tido como sexual e selvagem. Sexual e exacerbado, exagerado, né? Quando a gente vai pensar também no contexto aqui de Brasil, a nossa querida Lélia Gonzalez, ela vai lembrar que o colonialismo racializou a sexualidade de mulheres negras vistas como sexuais ou sensuais por natureza e ao mesmo tempo condenadas por isso. Ao mesmo tempo que se exalta a mulata no carnaval, ao mesmo tempo que se exalta essa libertinagem sexual da mulher negra e da mulata, que é esse termo que é racista, que acho que é importante reafirmar isso sempre, esse termo racista, e é colocado sobre essas mulheres, é colocado numa lógica contextual. No carnaval elas merecem sexualização, aparecem no Globeleza e tudo, mas no cotidiano elas são relegadas a esse trabalho.
a esse lugar. Por exemplo, naquela frase célebre que Lélia Gonzalez traz em seus trabalhos e que Gilberto Freire vai falar isso, que Jorge Amado vai falar isso também nas suas obras, que é a branca para casar, a mulata para fuder e a preta para trabalhar. O corpo, marcado pela sua raça, pela sua cor, ele também vai ser posicionado historicamente nos seus devidos papéis. E aí, dentro desses papéis, cada corpo vai desempenhar um papel, inclusive sexual. Então, viver o sexo é algo perigoso diante da culpa moral cristã. Se você é uma pessoa casada, você tem que viver o seu sexo dentro da sua relação e só. E você não viver é uma falha também dentro de uma moralidade que vem de uma culpa social. Por quê? Porque se você casou, você tem que transar. Se você se relaciona, você tem que transar. Eu estava até falando sobre isso ontem no curso que eu dei no SESC, sobre nojo e afetividade e racismo. Como é comum ouvir pessoas crentes, mulheres crentes evangélicas, missionárias, pastoras, falando coisa do tipo: se você não dá assistência, você abre concorrência. Essa frase é uma frase culpabilista, né? Porque te produz nesse lugar de ter que corresponder a um desejo que não tá posto ali. Uma pessoa que, por exemplo, evita encontros afetivos, de aplicativos, etc., porque ela não quer ter que transar, ela já se sente culpada por frustrar expectativas. E é curioso, né? Como que por um tempo também eu brinco e falo isso, que por um tempo eu falava assim para as pessoas, quando eu ia encontrar pessoas de aplicativos: eu não transo no primeiro encontro, tá? Mentira, né, gente? Palhaçada isso. Mas eu falava isso porque eu sou uma pessoa muito medrosa e eu sou uma pessoa muito nojenta, né? Eu não quero nem pensar em ter uma relação com alguém que não se cuida, com alguém que faz, né, que tem certos comportamentos de falta de proteção e etc. E aí o que que eu faço? Eu já deixo isso para que eu não venha constranger, eu fazia isso, né? Hoje não. Mas eu fazia isso para eu não constranger as pessoas. E que lugar que isso me mostra como eu atuava dentro de uma culpa sexual? Eu não poderia simplesmente encontrar a pessoa e, independentemente do que se acontecesse ali, eu só falasse para a pessoa: olha, eu não quero transar hoje. Não vou transar, não tô afim, etc. E pronto. Seja a pessoa vindo na minha casa, eu indo na casa dela, seja indo inclusive num motel, não fui, mas que fosse o caso. Não podia só falar isso, mas a gente cresce nessa produção de uma culpa que o encontro afetivo, sexual, ele tem que ter sexo, senão ele é só um encontro afetivo. E aí eu vou desenvolvendo, né, novas ferramentas de poder me posicionar com o meu desejo diante da cena também. E aí essa coisa é tão explícita que a gente percebe, né, por exemplo, que as pessoas falam assim: e aí, como é que foi ontem com tal pessoa que você foi encontrar? Ah, não deu em nada, não. Ah, não aconteceu nada, a gente só conversou, a gente só falou da vida, a gente só fez isso, só fez aquilo. E as pessoas agem como se aquela relação só foi consumada se tivesse o sexo envolvido. E aí o sexo ele entra como pressão oriunda dessa culpa sexual. E é muito comum homens falarem isso, homens cis héteros falarem isso do relacionamento, que é: pô, eu saí com a mina, e aí a gente saiu, eu paguei mal lanche pra ela, paguei um monte de coisa pra ela e tal, e não deu em nada. Gastei o meu dinheiro, gastei minha grana, perdi meu tempo, poderia ter saído com outra e transado. E aí a gente vê como que, no fundo, essas lógicas da troca sexual, da troca de mulheres, da compra de mulheres, tratando mulheres meramente como objetos sexuais, assim, de utilidade, utilitarismo. Eles colocam as mulheres e os outros corpos também, né? Porque eu vejo isso acontecer em relações homoafetivas entre homens e mulheres, né? Homossexuais. Eu vejo isso acontecendo também entre, eu digo, homoafetiva, homem com homem, mulher com mulher, né? Vocês entenderam. Mas eu digo isso também em relações onde homens vão sair com travestis, esperando que elas vão querer transar com eles necessariamente. Vão sair com pessoas transmasculinas, pessoas não binárias, achando que essas pessoas vão ter que necessariamente transar. Se não acontece, é porque, poxa, a gente fez maior esforço, arrumei toda a casa, e aí não deu em nada. Hoje eu até vi um meme falando que nunca se vê, nunca ninguém conseguirá arrumar a casa mais rápido do que um homem que acredita que vai receber alguém em casa para transar, né? E aí a gente olha como que essas coisas acontecem
como que as relações se desenvolvem, a ponto da pessoa considerar que porque não teve sexo, não valeu a pena, não teve encontro, a gente só conversou, a gente só se beijou, a gente só, como se o que consumasse aquele encontro fosse transar, fosse o fazer sexual. E a gente percebe que isso vem de uma construção muito longa, de uma construção muito produzida na lógica de que o sexo ele firma a qualidade do encontro, quando ele é bem sucedido, e seja lá o que isso queira dizer, mas é o que as pessoas dizem, que foi um sexo bom, e quando ele acontece. As pessoas têm essa fixação de que o fazer sexual qualifica as relações afetivas, que ele realmente dá o tom de que aquelas relações aconteceram e que por isso valeu a pena. E aqui, né, para esse bloco também ter uma coisa que eu prometi, eu vou ler uns trechinhos aqui de Michel Foucault, no seu livro A História da Sexualidade 1, logo ali no comecinho, quando Foucault vai falar um pouco sobre essa noção de que existe uma repressão sexual e que, na verdade, não tem bem uma repressão sexual. E aí eu consigo pensar essa noção de uma repressão que não é reprimida como uma culpa. Porque a culpa não é sobre esconder o objeto da culpa. A culpa é sobre relembrar, como eu falo sempre, um contrato assinado e que deve ser mantido e respeitado. E existem várias lógicas de construção desse contrato que variam de acordo com os contextos, né? Então ali logo no comecinho, Michel Foucault vai falar a seguinte coisa. Parece que, por muito tempo, teríamos suportado um regime vitoriano e a ele nos sujeitaríamos ainda hoje. A pudicícia imperial figuraria no brasão da nossa sexualidade contida, muda, hipócrita. Disse que, no início do século XVII, ainda vigorava uma certa franqueza. As práticas não procuravam o segredo, as palavras eram ditas sem reticências excessivas e as coisas sem demasiado disfarce. Tinha-se com o ilícito uma tolerante familiaridade. Eram frouxos os códigos da grosseria, da obscenidade, da decência, se comparados com os do século XIX. Gestos diretos, discursos sem vergonha, transgressões visíveis, anatomias mostradas e facilmente misturadas, crianças astutas vagando sem incômodo nem escândalo, entre os risos dos adultos, os corpos pavoneavam. Um rápido crepúsculo se teria seguido a luz meridiana, até as noites monótonas da burguesia vitoriana. A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro da casa. A família conjugal a confisca e observa inteiramente na seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei, impõe como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. No espaço social, como no coração de cada moradia, um único lugar de sexualidade reconhecida, mais utilitário e fecundo, o quarto dos pais. Ao que sobra, só resta encobrir-se. O decoro das atitudes esconde os corpos, a decência das palavras limpa o discurso. E se o estéril insiste e se mostra demasiadamente, então ele vira anormal. Receberá esse status e deverá pagar as sanções. O que não é regulado para a geração ou por ela, transfigurado, não possui eira, nem beira, nem lei, nem verbo também. É ao mesmo tempo expulso, negado e reduzido ao silêncio. Não somente não existe, como não deve existir, a menor manifestação farão desaparecer, sejam atos ou palavras. As crianças, por exemplo, sabe-se muito bem que não têm sexo. Boa razão para interditá-lo, razão para proibi-las de falarem dele. Razão para fechar os olhos e tapar os ouvidos de onde quer que venham a manifestá-lo. Razão para impor um silêncio geral e aplicado. Isso seria próprio da repressão e é o que a distingue das interdições mantidas pela simples lei penal. A repressão funciona, de certo modo, como condenação ao desaparecimento.
mas também como injunção ao silêncio, afirmação de inexistência e, consequentemente, constatação de que, em tudo isso, não há nada para sua lógica capenga, a hipocrisia de nossas sociedades burguesas, porém forçada a algumas concessões. Se for mesmo preciso dar lugar às sexualidades ilegítimas, que vão incomodar noutro lugar, que incomodem lá onde possam ser reescritas, se não nos circuitos da produção, pelo menos nos do lucro. E aí, continuando em outras páginas, já na página 11, vai dizer assim: estaríamos liberados desses 2 longos séculos onde a história da sexualidade deveria ser lida inicialmente como a crônica de uma crescente repressão? Muito pouco, dizem-nos ainda, talvez por Freud. Porém, com muita circunspecção, com que prudência médica, com que garantia científica de inocuidade e com quanta precaução para tudo manter sem receio de transbordo, no qual nos mais seguros e mais discretos espaços entre divã e discurso, ainda um murmúrio lucrativo em cima de um leito. Poderia ser de outra forma? Explicam-nos que, se a repressão foi, desde a época clássica, o modo fundamental de ligação entre poder, saber e sexualidade, só se pode liberar a um preço considerável. Seria necessário nada menos que uma transgressão das leis, uma suspensão das interdições, uma irrupção da palavra, uma restituição do prazer real e toda uma nova economia dos mecanismos de poder, pois a menor eclosão de verdade é condicionada politicamente. Portanto, não se pode esperar tais efeitos de uma simples prática médica, nem de um discurso teórico, de uma simples prática, por mais rigoroso que seja. Dessa forma, denunciam-se o conformismo de Freud, as funções de normalização da psicanálise, tanta timidez por trás dos arrebatamentos de Reich e todos os efeitos da integração assegurados pela ciência do sexo ou as práticas pouco mais do que suspeitas da sexologia. Esse discurso sobre a repressão moderna do sexo se sustenta, sem dúvida, porque é fácil de ser dominado. Uma grave calção histórica e política o protege, pondo a origem da idade da repressão no século XVII, após centenas de anos de arejamento e de expressão livre, face com que coincida com o desenvolvimento do capitalismo. Ele faria parte da ordem burguesa. A crônica menor do sexo e de suas vexações se transpõe imediatamente na cerimoniosa história dos modos de produção. Sua futilidade se dissipa. Um princípio de explicação se esboça por isso mesmo se o sexo é reprimido com tanto vigor e por ser incompatível com a colocação do trabalho geral e intensa. Na época em que se explora sistematicamente a força de trabalho, poder-se-ia tolerar que ela fosse dissipar-se nos prazeres, salvo naqueles reduzidos ao mínimo que lhe permitam reproduzir? O sexo e seus efeitos não são talvez fáceis de cifrar. Em compensação, assim recolocada, sua repressão é facilmente analisada, e a causa do sexo, da sua liberdade, do seu conhecimento e do seu direito de falar dele, encontram-se toda a legitimidade ligada a honras de uma causa política. Também o sexo se inscreve no futuro. Um espírito cuidadoso indagaria talvez se tantas preocupações em atribuir à história do sexo um patrocínio tão considerável não trazem consigo traços de antigos pudores, como se fosse preciso nada menos do que essas correlações valorizantes para que tal discurso pudesse ser proferido ou aceito. A ideia do sexo reprimido, portanto, não é somente objeto de teoria. A afirmação de uma sexualidade que nunca fora dominada com tanto rigor como na época da hipócrita burguesia negocista e contabilizadora é acompanhada pela ênfase de um discurso destinado à verdade sobre o sexo, a modificar sua economia real, a subverter a lei que o rege, a mudar seu futuro. O enunciado da opressão e a forma de pregação referem-se mutuamente, reforçam-se reciprocamente. Dizer que o sexo não é reprimido, ou melhor, dizer que entre sexo e poder a relação não é de repressão, corre o risco de ser apenas um paradoxo estéril. Não seria somente contrariar uma tese bem aceita, seria ir de encontro com toda a economia, a todos os interesses discursivos que a sustentam.
E aí Michel Foucault vai trazendo várias e várias e várias e várias elaborações para falar sobre isso, para dizer que, na verdade, o sexo não é uma coisa reprimida. A sexualidade não é reprimida, ela é regulada. Porque ao mesmo tempo que se diz que o sexo é reprimido socialmente, o que a gente observa é que sempre falou de sexo. Ao falar de sexo no lugar de uma família monogâmica que vai ter filhos e que vai crescer e multiplicar, etc., o que está fazendo é falar de sexo. Ao se dizer e propagar a imagens heterossexuais de homens se casando com mulheres, tendo crianças, ao valorizar a maternidade no modo hiperromantizado, ao se colocar, né, nesse lugar profundo da construção do amor romântico, do desejo, das cenas sexuais em que envolvem casais heterossexuais, ao se fazer propagandas onde a figura da mulher é aquela figura que intensifica certas propagandas, como por muitos anos a gente viu, de automóveis, de cervejas, de cigarros, de famílias e etc. O que é isso, se não uma forma explícita de falar sobre sexo? A gente está falando de sexualidade a partir do momento em que, ao longo de toda a história narrativa, desde bíblicas a literárias de outras naturezas, vão posicionar o fazer e o viver dentro de um modelo familiar, dentro de um modelo romântico, dentro de um modelo monogâmico, dentro de um modelo heterossexual, dentro da construção homens e mulheres. E aí tem aquele livro que eu sempre recomendo, né, para a gente fazer críticas e leituras, que é Inventando o Sexo, de Jacques Lacan. Para a gente pensar como que o sexo, na verdade, ele está sempre na cena. Não tem repressão. Essa hipótese repressiva, ela precisa ser questionada justamente pelos motivos que Foucault traz aqui. E o que isso, na prática material das coisas, tem a ver, por exemplo, com a culpa sexual? Tem a ver porque, como eu comentei, a ideia da repressão sexual, ela pode ser lida, se você fizer esse movimento, como também essa ideia do sexo produzido a partir de uma culpa. Não é que ele foi reprimido, não é que ele foi proibido de falar, é que ele passou a ser falado dentro de determinadas condicionais, dentro de determinados aparatos, de contratos específicos para serem cumpridos e não violados, e como que essa construção simbólica do fazer sexual posicionado como uma ferramenta de também sustentação da cis-heteronormatividade atua nessa fantasia de que é reprimido, mas não é. Por isso que não é autorizado socialmente ainda, não é lido com bons olhos ainda que pessoas se relacionem com múltiplas parcerias dentro da condição do, como eu posso chamar, do consentimento. Porque falar de traição, falar de adultério, disso a gente vê desde a Bíblia falando de adultério, com punições diferentes para homens e mulheres, obviamente, né? Mas falar de adultério, todo mundo fala. Todo mundo escuta falando que fulano traiu fulana, etc. E ainda romantizam contextos onde a traição ela é perdoada como prova de amor, né? Isso eu acho muito engraçado, para não dizer bizarro. E aí essas traições perdoadas como atos de amor e etc. sempre aconteceram. Agora, quando se fala, e assim, a gente vê também muitos casos, né, de violências e feminicídios e transfeminicídios acontecendo porque a mulher foi pega na traição. E aí o marido, não suportando isso, mata essa mulher, né? Ele mata essa mulher, ele vai cometer os seus feminicídios que estão inscritos na produção da sociabilidade dos homens que realmente exercem essa masculinidade hegemônica como um potencial agressor, estuprador e etc. Só que, quando a gente vai para uma outra lógica, para uma outra narrativa, para compreender, por exemplo, essa noção de que as pessoas podem livremente escolher entre si, decidir entre si, calmamente, tomando seu café, que querem negociar a sexualidade, que querem negociar entre si a vivência sexual, o relacionamento, e, portanto, querem abrir o relacionamento para ter relações com outras pessoas, querem viver uma relação não monogâmica, ou de um modo mais intenso e mais coerente, eu imagino, querem praticar a não monogamia como um discurso político mesmo, de desmonogamizar o sentimento, descolonizar os relacionamentos, os afetos, o modo de enxergar as coisas. Essa mesma prática que foi, dessa vez,
negociada, intencional, consentida, ela já é vista como promíscua. Porque se atribui que fazer sexo com uma pessoa é uma coisa que envolve um sacrifício e um desafio, jamais uma coisa voluntária e eleita pela própria pessoa apenas. E qual que é o desafio? A exclusividade, suposta exclusividade, onde deveria existir naquela relação um pacto, e esse é um presente dos mais presentes, fortes que se pode dar a uma pessoa, que é diante de toda a possibilidade de escolha no mundo, eu escolho você para oferecer o meu corpo em sacrifício. E aí o casamento se torna essa fonte da culpa, onde o seu corpo é daquela outra pessoa e seu prazer é devido àquela pessoa. Ou então em contextos de traição, onde o escondido, o proibido, aquela coisa que ninguém pode saber, marcam inclusive o quanto você ama aquela pessoa objeto da traição. Amante ou amante, etc. assim, porque você está arriscando todo o seu casamento, você está arriscando algo valiosíssimo, você está arriscando uma imagem social de valor para poder, de modo sigiloso, se relacionar com outra pessoa. E o que você está oferecendo para essa outra pessoa? A sua coragem. O seu amor baseado numa coragem de sacrifício que coloca em risco a sua relação primordial, balanceada dentro das lógicas do sistema monogâmico, para você poder estar com outra pessoa. Então, sempre há uma negociação objetiva e subjetiva nesses modos, né, de relacionamento, onde o fazer sexual é o negociante. É o que envolve ali. Não faz sentido a gente falar de traição nesse tipo de traição sexual se você se relaciona com uma pessoa e com outra de modo consentido, onde as pessoas estão sabendo disso. Então, como que você vai cumprir o contrato da culpa sexual se você não está sequer assinando esse contrato? E aí que entra a não monogamia como essa possibilidade, como esse lugar de pensar sexualidade para além disso, né? O que a gente vai pensar como liberdade sexual ainda é atravessado pelo lastro de culpa. As pessoas que vão viver a sua sexualidade, suas vivências sexuais de outros modos, ainda estão muito atravessadas por esse sentimento de culpa. Pela culpa, seja ela por desejar fora do seu contexto estrito e inscrito no contrato monogâmico, e seja até mesmo por pessoas que não têm vontade. Pessoas que vivem e falam assim, gente, eu não quero transar com ninguém, não quero nada disso com ninguém, não tenho interesse, o sexo não é central para mim. A sociedade produz nessa pessoa uma produção do desejo como um incompleto, insatisfatório, faltante, como uma deficiência, uma anomalia, como um corpo que não tem pulsão, sendo que não. O sexo, né, o fazer sexual, não define se você tem vontade de viver ou não. Não define nada disso. E aí tem muita gente que fala assim, essa pessoa tá toda estressada, irritada, etc. Isso aí é falta de dar, é falta de transar, etc. Como se o sexo também funcionasse nesse validador humoral da vida. Nesse validador de que o sexo regula inclusive o seu humor, o seu bem-estar. E aí se o sexo entra como categoria de bem-estar, controle emocional e etc., ele entra como uma categoria quase que indispensável para a existência das pessoas viverem bem em sociedade. Então o sexo está permeando ali uma série de construções. A culpa sexual, portanto, ela não é individual. Ela não parte de um sujeito que criou isso do nada. Ela é política, ela é histórica, ela é produzida dentro de uma construção discursiva dos saberes. Ela é para além do que a gente está pensando. É para além disso, né? Quando a gente vai pensar, a culpa sexual ela não regula só a prática do sexo, ela cria também uma hierarquia entre os vínculos, entre o modo como as pessoas se relacionam. E essas relações sexuais elas são vistas como mais sérias e mais valorizadas na medida em que tem sexo. Enquanto as que não são sexuais vão carregar ainda que uma potência e uma intensidade, algo que não é tão legítimo e tão necessário de valor nessa lógica. Gay Rubin mostra lá, quando a gente fala do sistema sexo-gênero, que essa é uma prática que vai organizar não somente as práticas materiais das relações, mas elas vão organizar qual relação tem valor dentro de um sistema social. Se a gente quiser ler Maria Lugones também, Maria Lugones vai denunciar como o sistema colonial moderno, ele produziu a heterossexualidade compulsória, onde o sexo conjugal é o ápice do vínculo legítimo, se a gente quiser fazer essa leitura.
e também Adrienne Rich também vai falar sobre compulsão na linguagem da heterossexualidade. Tem também o Tico Uriel vai falar da sociedade heterossexual. Para a gente perceber como esse sexual ele está envolvido na construção material da instituição social. E a gente vai entender que não basta amar, cuidar e desejar de outras formas. A ausência de sexo gera culpa, porque o Ocidente exige a prova sexual da intimidade. E é isso que vai fazer a gente construir a valorização das relações afetivas e hierarquizar elas a partir disso. Quando pessoas me veem nos stories, na vivência social, ao redor das coisas e não sabem com quem eu me relaciono, porque qualquer pessoa que eu posto uma foto, pelo que eu comento, etc., eu poderia potencialmente transar com essa pessoa. As pessoas me perguntam, mas com quem que você se relaciona? Eu falo com um monte de gente. Com um monte de gente. Mas é meio que eleito e necessário que você diga, eu me relaciono afetivo sexualmente com aquela pessoa. E até mesmo que se você disser assim, olha, essa daqui é uma pessoa com quem eu me relaciono. A pessoa já vai deduzir, colocar de um modo implícito que eu transo com aquela pessoa, porque eu me relaciono com essa pessoa. Isso porque, e ó, gente, daqui a pouco vocês vão ouvir umas músicas que meus vizinhos estão acordando e estão pondo músicas, mas deixa, tá? Isso porque o fazer sexual classifica hierarquias nas relações ao ponto de que, essa aqui é a pessoa com quem eu me relaciono. Já se deduz que é uma pessoa com quem eu transo. Porque a gente tem outros termos que designam, em tese, relacionamentos onde o sexo não é central. Ou até inexistente. Por exemplo, eu vou te apresentar alguém e eu quero deixar marcado para você que essa pessoa não é uma pessoa com quem eu transo, por vários motivos que seja dessa apresentação. Então eu chego em você e falo, essa daqui é minha amiga, esse aqui é meu amigo, essa aqui é minha irmã, é meu irmão. Eu deixo marcadores, ou é meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, etc. Eu atribuo marcadores de hierarquias sociais para dizer qual é o lugar que cada pessoa ocupa. Por exemplo, se você está indo encontrar pessoas legais e em algum momento você viu uma pessoa ali que você sentiu atração sexual por aquela pessoa, você queria chegar junto dessa pessoa por alguma razão mais sexual, só que você está acompanhado de outra pessoa, seja lá quem for, na hora que você chega nessas pessoas que você está querendo conhecer, o não dito é monogâmico. Então você já vai ter que se afirmar a pessoa ali para aquela que você está conhecendo, dizendo coisas do tipo: oi, tudo bem? Prazer, meu nome é tal. Essa daqui é minha amiga, esse aqui é meu amigo, esse aqui é meu amigo. Esse daqui é minha filha, essa aqui é minha mãe, é minha irmã, minha colega. E você já vai apresentando aquela outra pessoa neste lugar de desposicionar dessa pessoa ao fazer sexual. Porque se você já chega dizendo, essa daqui, sei lá, a pessoa com quem eu me relaciono, é minha parceria, essa outra pessoa pode interpretar de tantas formas que, numa leitura inicial monogâmica, pode ser que a pessoa entenda que você está em comprometimento com tal pessoa, portanto, você não vai se interessar, você não está chegando com outros interesses. E eu sei que isso é uma leitura monogâmica, mas é o não dito social. Mesmo pessoas não monogâmicas chegam para se apresentar dessa forma, porque estão regidas por essa lógica. Eu não posso simplesmente chegar num lugar, e essa é uma questão que às vezes aparece, né? Da pessoa chegar e falar assim, mas tá, e como é que você vai me apresentar para as pessoas? Eu falo, eu vou te apresentar pelo seu nome. É o nome que está no seu registro. Eu vou chegar nas pessoas e falar assim, oi, tudo bem? Isso daqui é tal pessoa. E a conversa segue. Eu não preciso dizer, essa aqui é tal pessoa e atribuir para essa pessoa o lugar e a função que ela ocupa na minha vida. Mas a gente aprende que sim. Que a gente tem que atribuir um lugar e uma função daquela pessoa na nossa vida imediatamente para que ela seja inserida naquela rede de relações de poder e de funções e funcionalismo. A gente precisa treinar essa lógica de quebra também, né? De não ter que posicionar uma pessoa que de modo direto ou indireto a gente está associando a sexualidade, o fazer sexual, como o lugar onde essa pessoa se insere na nossa vida. E por isso que é tão necessário a gente pensar sobre essas lógicas. A gente pensar como que às vezes a gente se sente na culpa. Putz, apresentei a pessoa sem falar que ela é minha namorada. Nossa, você nem falou que eu sou sua namorada. E, né, se eu falasse isso para alguém. Você nem disse que eu sou sua namorada. Quer dizer, então, que você não me assume publicamente. Quer dizer que você não me ama. E aí, daqui a gente vai ter várias outras, né, outros desdobramentos.
Por exemplo, da invisibilidade de certos corpos, porque é diferente você não apresentar uma pessoa cis, pelo nome de namorada, companheira, etc., e não apresentar a pessoa trans. Porque já somos corpos invisibilizados socialmente, já somos corpos tratados de modo sigiloso, nas sombras do afeto, do desejo. Mas também eu acho que se a gente quer fazer uma revolução, uma retomada do nosso lugar no mundo, não acho que. Eu tô falando por mim, tá bom? Não acho que a melhor forma é a gente fazer essa retomada dentro dessa lógica colonialista. Eu quero que a pessoa, vamos dizer assim, assuma um compromisso comigo sem se envergonhar da minha presença publicamente. Eu quero. Mas por que que eu tenho que levar em conta a chave de análise do sistema colonial? Eu não quero que a pessoa me assuma na palavra apenas, ela vai me assumir no gesto, no modo como ela convive comigo, se ela sai comigo, se ela tem vergonha de estar comigo, como que ela habita o meu espaço, como que ela entende a minha subjetividade no privado e no público, nesses âmbitos de transição da vida. Não é só o modo como a pessoa nos apresenta, né? Eu não preciso dizer para a pessoa, essa aqui é a pessoa com quem eu transo, é minha amizade, para afirmar um laço de parentesco ou de relacionamento e de validação do relacionamento. E eu tô falando num lugar assim bastante amplo para a gente pensar essas temáticas. Porque aí a gente começa a pensar uma coisa, né? Eu vou conhecer alguém e vou falar assim: ah, essa daqui é meu amigo. Ah, esse aqui é minha amiga. Na verdade, eu, Andreone Teres Medrado, eu não tenho vontade de estabelecer nenhum vínculo de relação profunda se eu não tiver amizade com a pessoa. Ah, eu transo com a pessoa, então eu chamo de pessoa com que eu me relaciono afetivo sexualmente. Eu não transo com a pessoa, eu chamo de amizade. Não, as duas pessoas têm que ser minha amiga. E tem que ser muita amizade, com ou sem transa. Eu quero estabelecer vínculos continuados na minha vivência, de intimidade, de afeto, de trocas, de conversas, de convivência, de trazer na minha casa, ir na casa da pessoa, convidar para momentos interessantes e importantes, independente de ter sexo com a pessoa. Mas eu quero que tenha amizade. O que me pode permitir pensar que qualquer pessoa eu posso apresentar no campo da amizade e não é por isso que eu estou escondendo que eu vivo com aquela pessoa. E apenas não estou precisando dizer, eu transo com essa pessoa. E aí a gente começa a pensar também, né? Qual é essa necessidade social, essa necessidade cultural de você praticamente dizer para as pessoas, com um ato indireto, mas bastante explícito e nada reprimido, você ter que dizer: oi, tudo bem? Eu e essa pessoa, a gente transa. Olha, eu transo com essa pessoa. Olha, eu meto na buceta dessa pessoa, essa pessoa mete na minha, a gente transa, a gente fica sem roupa na cama, se chupando, etc. Seja lá o que for transar para essa pessoa. Mas eu tenho que chegar nas outras pessoas e anunciar: olha, eu transo com essas pessoas. E aí, obviamente, né, quando a gente fala, é a minha relação afetivo-sexual, não necessariamente você fala isso e a pessoa que te escuta desenha toda uma cena sexual, porque aí a gente está indo para outras camadas também, né? Quando a gente fala isso, indiretamente, a gente está dizendo ali na manutenção que essa pessoa tem um valor diferente dos outros relacionamentos, porque aqui eu transo. E o sexo ele é designado a um lugar de validação da escolha. A escolha infalível. Se eu falo com quem eu transo, se eu assumo e eu carrego esse nome, eu transo com essa pessoa, é meu relacionamento afetivo sexual e eu afirmo isso num lugar de orgulho, é porque inclusive aquele corpo e aquela transa pode ser assumido socialmente. Senão as pessoas sequer também falam dessa lógica. Então acho que é romper com essa política, romper com essa noção, né, da engrenagem da culpa sexual que movimenta o quanto cada relação ela é validada, o quanto cada relação ela é colocada como um lugar em que ou você transa com essa pessoa ou essa pessoa não representa algo tão importante assim na sua vida. Pensemos, por exemplo, em um trisal. Uma pessoa se sente menos parte porque ela transa menos. E aí ela se sente meio que na culpa, ou de não estar se sentindo pertencente àquele trisal, naquela relação, porque as outras duas pessoas transam muito mais e ela não, e às vezes mesmo que ela não quisesse mesmo a transa. Mesmo que ela tivesse um desejo sexual diferente das outras pessoas, que não demandasse tanto dela própria e das demais pessoas, essa culpa ela vai habitar justamente porque as relações sexuais elas são colocadas como sinônimo de desejo afetivo, romântico, desejo de ligação e de conexão.
o que não necessariamente é, né? Transar não informa necessariamente sobre amar. Homens que transam com mulheres não necessariamente amam essas mulheres. Às vezes eles só querem transar. E eles não amam, não cuidam, não respeitam, não tem um olhar de dignidade para essas mulheres, não tem um olhar de comprometimento. Eles olham como um objeto de troca, de câmbio, de escambo, um objeto de validação da sexualidade. Às vezes eles nem gostam do sexo com mulheres cis, por exemplo, nem com nenhum outro tipo de mulher. Nenhum. Nem mulher trans, nem nada. Eles gostam mesmo é de outro homem cis. Só que, para validar essa sexualidade, o que eles fazem? Eles transam e exibem essa transa como uma validação simbólica de uma masculinidade hegemônica para se sustentar dentro de um lugar de privilégios sociais. E aí a gente desenterra coisas como broderagem. E aí, quem quiser, tem um episódio aqui sobre isso. Broderagem é essa marca onde o homem hétero de fato se realiza e produz seus vínculos. E a mulher, as mulheridades com quem eles se relacionam, são esses lugares onde, na verdade, eles apenas constroem uma imagem da sua estética para ser validada socialmente e no sigilo, no escondido, eles, na incapacidade de assumir a sexualidade por medo de perder os privilégios, eles transam com outros homens. E fazem isso muito, tá? Para quem não sabe, tá bom? Seus maridos heterossexuais estão lá nos banheirões das rodoviárias, estão nos motéis com outros homens ali. E é por isso que eu falo que eu acho que não existe homens heterossexuais. Eu falo que são homens supostamente heterossexuais. Mas pensa nisso, né? Nesse exemplo do trisal, uma das pessoas se sente menos parte porque está transando menos. E aí o sexo ele entra como esse objeto de culpa. O que faz essa pessoa se sentir menos parte? A culpa sexual que está implícita na construção das relações. Historicamente, os casamentos arranjados, eles eram legitimados apenas a partir da consumação sexual. Esse é um termo bastante religioso e bíblico. Mas isso é muito assim, de que o casamento se consolidou, de que o casamento se consumou porque as pessoas transaram. As pessoas se amavam supostamente, no caso de casamento arranjado não necessariamente, geralmente não, mas aquele casamento ele tinha todo um ritual, toda uma liturgia, tinha uma forma cerimonial de acontecer, e oficial, e legal, e etc. Legal no sentido de leis. E aí o que acontece? Esse casamento só é considerado validado quando se transa. E mais ainda quando se tem filhos, porque ele cumpriu o funcionalismo sexual de que a função do sexo é reprodução. Então tem uma série de coisas da culpa envolvida nesse lugar. E aí também, se a gente quiser pensar, por exemplo, vamos criar aqui nas nossas cabeças amizades, como eu comentei antes, né, de serem secretamente sexuais, porque não se concebe uma intimidade que poderia acontecer fora da cama. Aquela palhaçada que as pessoas dizem, se você fala isso, gente, vamos rever, né? De amizades coloridas. Ai, a pessoa tem uma amizade colorida com outra pessoa porque de vez em quando elas transam. E a amizade que não tem sexo? É uma amizade o quê? Monocromática? Que tipo de amizade é essa? Só porque não tem sexo? E essa atribuição, né? Eu, na minha adolescência, na minha fase cristã, inclusive, eu saía muito com uma amiga que é a Letícia. E a gente saía muito, muito, muito. Todo lugar a gente estava, todo culto. E aí nosso grupo de amizade sempre estava junto, mas como a gente morava em 4 ruas de distância, ali paralelas, 4 ruas de distância, sempre que acabava os rolês, que a gente ia para as casas das pessoas tocar, cantar e fazer coisas de crente da Congregação Cristã no Brasil, na volta a gente ia fazendo aquele processo de dispersão. Ia passando por uma viela, deixava uma pessoa, deixava outra pessoa aqui na casa, e cada pessoa ia ficando nas suas casas no meio do caminho, e no final das contas sobrava eu e Letícia. Eu morava antes de Letícia, então eu descia com Letícia até a casa dela, deixava ela na casa dela e eu voltava para minha casa, que era algumas ruas acima. E as pessoas achavam que eu e Letícia namorava. Sendo que Letícia era apaixonada pelo meu irmão, e não por mim. E eu nunca me fui apaixonada por Letícia. A gente sempre teve uma amizade muito bonita. E que, assim, não precisava ter apaixonamentos sexuais para poder ser assim. Eu diria assim, a gente era apaixonadas uma pela outra, nesse lugar de uma amizade muito forte mesmo, de uma conexão muito boa. Isso para mim era o suficiente, mas as pessoas achavam que o apaixonamento tinha que ser, inclusive, da ordem sexual.
E as pessoas achavam isso, que a gente tinha algum encanto sexual. E é isso que a gente precisa pensar, né, gente? Como assim? Por que que a gente precisa dessa componente para validação? E quando a gente pensa em redes poliafetivas, né, essa coisa que eu falo sempre, entre diferenciações entre parcerias sexuais e parcerias afetivas, ou parcerias afetivos sexuais e parcerias afetivas, a gente está atribuindo a isso um núcleo da parceria afetivo-sexual, onde no núcleo de tudo isso tem o fazer sexo, e as periferias do afeto, onde essas periferias não têm sexo como algo que produz essa relação. Porque se tiver sexo, ela já vai ser logo cooptada, fagocitada para esse núcleo. E pensar nisso, né? A colonização impondo que só os vínculos heterossexuais procriativos vão ter legitimidade legal e até espiritual é uma coisa que entra também no nosso imaginário popular, na nossa constituição do desejo, da vontade, para a gente pensar que, na realidade, o sexo define. A gente se movimenta tanto por essa culpa que a gente acredita mesmo que não ter sexo é não ter tanta validação. E a culpa não é só sobre esse sentimento de ficar pensando 24 horas sobre isso. Ai meu Deus, o que que eu faço agora? Eu tenho que transar. Não, não é sobre isso especificamente, embora também possa. Mas a culpa, ela é sobre o modo como a gente aprende a ter que cumprir certos contratos sociais que a gente às vezes nem sabe sobre eles. Você pensa nessas questões? Você, como que você nomeia suas amizades, seus relacionamentos? Por que, de novo, o sexo é tão importante nessa lógica? Então, pensemos, né, que o sexo, o fazer sexual, ele se tornou central, se a gente quiser pensar assim, porque o colonialismo produziu uma gramática afetiva onde o desejo, o poder e o pecado vão se entrelaçar, como eu já falei antes. O sexo, se ele era uma ferramenta de dominação, exploração econômica, controle moral, ele se tornou uma etiqueta presumida, ele se tornou uma prática ali colocada como um plano de fundo, que agora participa tanto disso como um não dito. É uma coisa que não precisa ser dita para ser afirmada. A maior parte das coisas que eu falei aqui, eu suspeito, inclusive, que vocês já pensaram sobre isso antes de alguma forma, ou já perceberam isso antes de alguma forma, nessa mais de uma hora de conversa. Vocês já notaram isso, mas não necessariamente vocês pensaram sobre sistematizar isso. Então, assim, provavelmente vocês já se deram conta de que isso existe, já existiu, foi praticado, mas a gente não elabora tanto. E quando a gente não elabora, a gente corre o risco de simplesmente se constituir nesse produzir-se. E aí eu acho que é interessante também a gente pensar os modos hegemônicos, como se estruturam os próprios desejos, o próprio aprendizado, o próprio modo como a gente vai aprendendo coisas ao longo do tempo, né? Anne McClintock que vai falar, vai mostrar no seu livro que eu citei várias vezes sobre o que eu falei, a política imperial que sexualizou as colônias, criando hierarquias raciais pelo sexo. O Ticuriel vai propor, como eu também já falei, que a heterossexualidade ela está para além de um desejo sexual, ela é um regime político, não só uma orientação. E quando eu trago nas minhas discussões sobre fetichismo colonialista, eu estou falando que ele é um dispositivo íntimo que atravessa o desejo e regula quem pode e quem não pode ser desejado. Então, a culpa sexual, ela passa por esse modo, né? A colonização não só proibiu certas práticas, mas ela produziu a ideia de que o desejo em si precisava ser culpabilizado, vigiado, disciplinado. E aí muitas pessoas vão dizer que existe uma doutrinação, vão chamar de ideologia de gênero, kit gay nas escolas e tudo, o modo como a gente vai falar e pautar sexualidades que não estão sendo colocadas dentro desse regime colonial. Quando a gente quer sair dessa lógica, quando a gente quer ultrapassar essas barreiras e pensar sobre outros modos de vivenciar nossas relações, muita gente vai chamar isso de doutrinação. Essa doutrinação como algo que não existe agência das pessoas. E aí eu trago, por exemplo, um texto, um trecho da fala de Judith Butler, quando ela vai escrever aquele livro Quem Tem Medo do Gênero.
no item Ataques Contemporâneos ao Gênero. E lá na página 104, Butler vai dizer a seguinte coisa: a ideia de que ser exposto a uma ideia é suficiente para ser doutrinado por ela pressupõe uma passagem rápida e imperceptível do pensamento à convicção, suplantando qualquer julgamento ou avaliação. A mente jovem é tacitamente apresentada nesses casos como totalmente porosa ou impotentemente receptiva a um poder penetrante, como se ser exposto a uma palavra ou a um pensamento fosse ser penetrado contra a própria vontade. É claro que poderíamos responder com paciência e mostrar que não é assim que a educação funciona. Aprendemos sobre uma ideia, consideramos o que ela significa e depois solicitamos a apresentar nossas próprias ideias sobre ela estar correta e sobre a melhor forma de interpretá-la. Isso se chama pensar em sala de aula. Passar pela privação do conhecimento e da oportunidade de pensar por conta própria em sala de aula é um dano significativo, e é disso que jovens sofrem quando lhes é negado o direito de saber sobre si e seu mundo. Aqueles que fazem alegações de doutrinação não apenas se recusam a ver o mundo que realmente acontece nos ambientes educacionais. Na verdade, eles sabem que desenvolver um julgamento autônomo é um objetivo da educação e temem esse potencial, essa liberdade de pensar mais que a doutrinação. Aquelas pessoas que defendem a censura, que fazem alegações de ideologia utilizando a rúbrica woke, e só para quem não sabe, né, woke, que é W-O-K-E, se refere originalmente a um ato de estar ciente das injustiças sociais, especialmente raciais, mas que se expandiu para indicar uma consciência política e cultural sobre vários preconceitos e opressão, e que os Estados Unidos, principalmente, usou muito isso nas últimas eleições, de pessoas anti-woke, que são pessoas que estão ali dizendo que nós somos contra mimimi. Mais ou menos isso, tá? Fechando parênteses e voltando, aquelas pessoas que defendem a censura, que fazem alegações de ideologia utilizando a rúbrica woke, estão interessadas em manter o controle doutrinário na educação, muito frequentemente se aliando aos direitos parentais sobre a educação pública. E a alegação de doutrina carrega uma forma fugidia de confissão. Querem anular o pensamento crítico em nome da doutrina e, mediante uma projeção inadvertidamente confessional, presumem que seus adversários querem o mesmo. De acordo com os pais, escolas e legislaturas que tentam impedir que certas ideias sejam pensadas, as únicas ideias que devem ser aceitas como verdadeiras de forma crítica são as que eles apoiam. Em contrapartida, imaginam que o discurso aberto sobre ideias conduzido em ambientes educacionais segue a mesma lógica. Se as ideias são consideradas fenômenos contagiosos e as mentes jovens vistas como perdidas e perigosamente porosas, pensam a respeito de uma ideia é aceitá-la em sua totalidade, ser dominado por ela ou perfurado por ela ou vencido por seu poder. A entrada da ideia na mente, processo com estruturas tanto de crença quanto de ação, é aparentemente imaginada como um movimento desimpedido. Portanto, a censura não é considerada um mal às pessoas que são privadas de educação, especialmente a educação sexual, e sim o remédio para o mal, a forma como o mal pode ser interrompido. O mal causado pela censura é justificado pelo mal imaginário que ela procura impedir. Isso significa que, se quisermos que a educação permaneça livre de controle ideológico representado pela censura, teremos de nos educar sobre os modos de funcionamento da censura e o medo que ela procura alimentar, a fim de desmantelarmos o fantasma que ela cria e até mesmo reverter o mal que está fazendo agora. Ou seja, a noção de doutrinação que o conservadorismo prega é uma noção de que eles estão partindo do pressuposto que crianças e adolescentes são criaturas que não têm agência, que não pensam e não refletem criticamente, e qualquer coisa que alguém disser vai entrar na cabeça dessas crianças de um modo assim acrítico.
E não é assim, né? As crenças, as ideias e o conhecimento, eles participam de uma constante disputa. Uma disputa entre si, entre os seus próprios signos de pensamento, seus elementos de pensamento. E isso é importante a gente ter em mente. E aí, quando os sistemas conservadores querem impedir dessa colocada de novas políticas, de pensar, de viver a realidade, de descolonizar, vão partir para a censura, porque acreditam que a censura é a única coisa que protege essas crianças do mal, que protege as pessoas dos maus pensamentos e das ideias, e a gente precisa tentar se organizar, né, de um jeito que a gente consiga entender como que as práticas sexuais, as práticas de afirmação sexual, de gênero e de tudo mais, vão se produzindo, vão se organizando na maneira como a culpa sexual se instaura na sociedade. E é por isso também que a gente consegue atribuir ao fazer sexo outras dimensões que não sejam essas dimensões que são de validações dos vínculos, que são de validações das trocas comerciais entre corpos, que não são apenas essas lógicas onde o sexo ele valida um relacionamento. E aí a gente tem várias práticas sexuais dissidentes, né, desobedientes da hegemonia, onde o sexo ele entra como experiências não hegemônicas. A gente entende que, embora o sexo não seja o centro, ele pode ser um espaço criativo, dissidente, político. Ele não é um sexo voltado à reprodução, tal como ele não vai ser um sexo voltado para a validação daquela relação, e ele vai ser um lugar onde vai ter uma reinvenção do poder erótico, do consentimento radical das coisas, da negociação de limites e prazeres. E aqui eu falo, por exemplo, de práticas BDSM, por exemplo, de vivências dos próprios fetiches, e aqui eu não estou falando do fetichismo colonialista, eu estou falando dos fetiches dentro das práticas sexuais dissidentes, que é uma forma de viver o próprio corpo, que é quando o desejo ele desloca para objetos, símbolos e gestos, sem obedecer uma lógica heteronormativa da função, do funcionalismo sexual. Pensar como que essas práticas elas subvertem a ideia de que sexo é só penetração, de que sexo é só genitalidade, uma performance normativa. E aqui, quando tem essa lógica, o sexo ele não é o centro, ele é uma linguagem de invenção. Ele pode existir ou não, mas quando existe, não repete o colonialismo do sexo, do fazer sexual. E aí é por isso que eu falo, pensar o sexo dissidente como um ato também de desobediência, como estética, como política, né, de liberdade. E não é o sexo que funda o amor, mas o que fazemos com o sexo é o que faz as relações serem posicionadas em lugares onde o sexo não define o grau de validade dessa relação. Se o sexo foi usado para nos aprisionar, que então a gente tente que nossas práticas, afetos e desobediências possam transformá-lo num espaço de criação e não de centralidade, de expansão e não de legitimidade das relações. Porque tem pessoas que não desejam sexo genital. Tem pessoas assexuais, onde o sexo não tem a mesma interpretação que para outras pessoas. E essas pessoas também se relacionam, também amam, também validam suas relações. E a gente pode aprender com essas pessoas, com essas práticas, com esses modos de interpretação da sexualidade, um lugar onde o sexo não seja culpa, onde ele seja prazer, onde ele não seja nada, onde ele seja qualquer coisa. Porque para quem fala que amor é tudo, né? Amar, gente, é mais do que transar. E transar, quando acontece, caso aconteça, pode ser mais do que cumprir a norma, pode ser inclusive rasgar com essa norma. Pode ser uma forma da gente sair dessa localização. E lembrar que assim, a medicina, a tecnologias vão tentar trazer várias ferramentas para constranger, várias ferramentas para localizar, para proibir, para forçar pessoas a praticarem sexo de modos muito, muito implícitos. E aí uma coisa que eu já peguei de internet, de Twitter, e que eu já trouxe em outros episódios, mas que eu acho que não é demais trazer ele aqui também, para a gente pensar como que essa culpa sexual se mostra também no cotidiano de outras formas, onde o fazer sexo ele acaba sendo colocado como uma ameaça de doença, uma ameaça de patologia, algo que pode ou deva ser consertado, inclusive com modificações no próprio corpo, né? Tem um print de Twitter, de tweet que chegou assim na internet, e que é uma pessoa que manda mensagem para uma página e a mensagem fala assim: Administrador, no sigilo, por favor. Eu sou casado há 2 anos com uma mulher incrível. O grande problema
é que eu sou viciado em sexo. Quero todo dia e ela não. Eu fico de mau humor quando não transamos e eu não sinto vontade de ficar com outras. Eu quero ela, o corpo dela. Ela me enche de tesão. Já disse a ela que preciso disso para viver. Será que sou anormal? E aí você pode pensar, caraca, a pessoa está se sentindo anormal porque ela quer transar muito, mas ela está se sentindo anormal também porque ela quer transar muito com aquela pessoa e aquela pessoa não quer. Você deve imaginar, né? O quanto que, nossa, o quanto que isso nessa relação produz um sentimento de culpa, né? O quanto que essa mulher deve passar nessa relação no sentimento de culpa, caso ela se entregue a essas envergaduras colonialistas e aceite que o corpo dela foi feito para dar prazer para outra pessoa. Se ela cai nesse lugar, se ela cai, né, nessa lógica que ela tem que ceder para poder alegrar e agradar o marido, ela ia ter um sentimento de culpa gigante. Tomara que essa mulher não tenha isso e que ela fala, foda-se, eu não posso fazer nada, né? Mas não é a realidade material de muitos casos, tá? Não é a realidade de muitas outras pessoas. E aí, eu fico pensando, porque tem uma pessoa que comentou nesse post que falou a seguinte coisa. Tudo certo, já que você não tem vontade de ficar com outras, pelo menos uma pessoa normal na página. E aí a gente vê, né, que desse comentário aqui você já absorve a ideia de que a monogamia é o centro da normalidade, que a monogamia é o centro do casamento, do formato correto e normal, porque pelo menos uma pessoa normal nessa página, né? É o que diz. E aí essa pessoa continua, ela fala assim: se quiser mesmo, dá para tua mulher melhorar o apetite por meio de hormônios. E a gente vê essa bizarrice que é do tipo, o cara tem um desejo por sexo gigantesco, por qualquer razão, que aí ele vai ter que compreender em si, lidar com isso e tal. E ele está considerando que ele tem um apetite além do normal, né? Ele está dizendo isso. Tanto que no final ele até se pergunta se ele é anormal ou não. Mas ele tem essa necessidade e aí a mulher não tem. E aí o que sugerem para ele? Que ele faça terapia, que a mulher tome hormônios para ela ter esse aumento do desejo sexual. Ou seja, não se questiona sobre por que isso acontece ou não acontece, não se questiona o quanto ela deseja que isso aconteça, não se questiona o que ela acha disso tudo, embora o cara já disse que ela não quer tanto quanto ele. Mas a outra pessoa que vai comentar não está se preocupando com o que pensa essa mulher, o que ela vive, o que ela espera. Não, dá para se aumentar com hormonização. A mesma sociedade que crucifica e condena que outras pessoas trans, né, que pessoas trans possam fazer hormonização, terapia hormonal, é a mesma sociedade que sugere o hormônio como um fator de aumentar a libido. E sugere o hormônio como um fator de também diminuir pelos em meninas cisgêneras, um fator de crescimento para pessoas e assim por diante, né, para regular a menstruação e etc, como algo autorizado. Mas pessoas trans não podem fazer isso. E aí você fala, caraca, a coisa da internet tá pesada, né? As pessoas estão exagerando mesmo, tem que levar essas pessoas pro médico. Aí eu vou te trazer um outro relato, né? Que é um texto de um artigo de Mellin, em 2009, que chama Nojo e Sexualidade, Salão da Iniciação Científica, publicado no Salão da Iniciação Científica, no livro de resumos lá em Porto Alegre, que eu posso deixar o link aqui para vocês também acessarem esse resumo que foi publicado. E nesse resumo, a pessoa vai falar que teve um objetivo ali daquele estudo que foi avaliar a prevalência da sensação de nojo em relações sexuais e a resposta aos pacientes, às pacientes atendidas em ambulatórios de sexologia. E aí, nesse estudo, analisaram cerca de 514 prontuários que foram atendidos, de pessoas atendidas entre 1999 e 2009 no ambulatório de sexologia do HCPA. O que encontraram foi que 41 pacientes, né, cerca de 7,98% do total, relataram sentir nojo na relação sexual. E essas queixas eram associadas à diminuição do desejo, anorgasmia, desconforto sexual. E aí que a gente vê, são pessoas, vamos deixar assim, né? São mulheres cisgêneras em relações heterossexuais que estavam se queixando por diminuição do desejo, anorgasmia, que é não sentir orgasmo, desconforto sexual, porque sentiam nojo na relação sexual.
Seus parceiros não tinham cuidado de higiene com o próprio corpo, com o próprio pau, e era fedido, era nojento, a relação sexual não era agradável. E aí, qual foi a sugestão que esse tratamento no ambulatório de sexologia deu para essas mulheres como a possibilidade de melhorar essa situação? Indicaram pelo menos 4 sugestões ali. Testosterona injetável, e foi aplicado isso para 6 pacientes. Testosterona mais estradiol injetável, aplicado em 16 pacientes. Testosterona tópica, aplicado em 10 pacientes, ou seja, passado assim na pele, né? E tratamento focados na disfunção sexual. Então, são mulheres reclamando de nojo nos seus relacionamentos sexuais com seus maridos ou companheiros, e aí algumas são tratadas como disfunção sexual e sugerem testosterona. E sabe o que acontece? 19 pacientes, cerca de 52,7% dessas 41 pacientes tiveram remissão total do nojo. 3 pacientes tiveram remissão parcial e as melhorias mais expressivas ocorreram com testosterona injetável associada ao estradiol, e o nojo desapareceu com o retorno do desejo sexual e do prazer. O que é isso, senão o comentário dessa pessoa que fez no post que eu li agora há pouco? Melhorar o apetite sexual a partir de quê? De uma medicalização, de uma injeção de hormônio, de testosterona. E aí a gente percebe que essas pessoas que procuram por esse tratamento, essas mulheres, não necessariamente elas procuraram porque, eu vou ver o que eu posso fazer, vai. Às vezes elas nem tinham a noção do que estava acontecendo, mas elas vinham de uma produção de uma culpa sexual, onde elas tinham que corresponder com a relação. E se elas não estão correspondendo, algo está errado. Se elas não estão correspondendo, alguma coisa está faltando na relação e elas têm que dar conta. Elas têm que produzir essa legalização da relação. Por que eles não vão se cuidar? Por que eles não vão tomar banho? Por que eles não vão fazer outras coisas? O governo federal fez a campanha, né? Lave o seu pinto. Porque o pinto dos caras estão caindo porque estão sendo amputados por falta de higiene inicialmente. E aí não, em vez deles se regularem, é o corpo da mulher novamente que tem que ser regulado. É o corpo dissidente na lógica de poder que tem que ser regulado e sistematizado. E às vezes elas podem ter ido procurar, porque os caras falaram que elas são doentes, que elas não gostam de transar, que se não estiverem com ele vão procurar outra. E aí elas, nesse movimento da culpa, porque não lhes foi apresentado outras formas de decisão em relação a isso, elas acabam buscando, né, nesse regime, uma forma de se consertar, uma forma de caber nessa lógica onde o fazer sexo é um dever e se não faz é uma culpa. E aí, gente, são muitas camadas, né, pra gente pensar como que a culpa opera em todos os lugares. A gente já ouviu falar várias vezes de estupro no casamento, que é o sexo sem consentimento. A pessoa não tem vontade, não tem desejo, mas a culpa cristã, a culpa monogâmica, a culpa sexual faz essas relações acontecerem. Então, eu quero pensar com vocês, eu quis pensar com vocês isso aqui, né? O Ocidente inventou uma pedagogia da culpa sexual. Pecar por querer, pecar por não querer, pecar por sentir, pecar por não sentir. E aí nossos corpos foram ensinados a medir a dignidade pelo sexo e ao mesmo tempo se envergonhar dele caso ele aconteça ou não. E é a hora da gente rasgar esse tribunal íntimo. Afeto não é débito, sexo não é fiança. Vínculos não precisam passar pelo confessionário da culpa para existir. Existem infinitos modos de existir junto e nossa desobediência começa quando a gente recusa o monopólio do sexo sobre os nossos afetos. Assim como o sexo dissidente nos lembra que a gente não precisa pagar o erótico para escapar da culpa sexual e talvez pelo contrário, né, a gente precisa reinventar isso, transformar, não é nem só reformar. E ao romper com a hegemonia colonialista, o sexo vai deixar de ser uma prisão e se tornar uma outra linguagem, outra expressão plural do desejo e do cuidado. A gente vai entendendo, a gente vai percebendo como que a gente pode, a partir disso, parar de procurar, de buscar validar relacionamentos a partir do sexo e por que ele é tão centralizado. Obviamente, isso tudo que eu falei não é uma coisa assim que resume, que explica totalmente, que dá conta de tudo, não é um tratado, não vai definir todas as dinâmicas, tem muitas brechas, faltam muitas coisas e podem ter muitas incoerências também. Mas a ideia aqui hoje foi a gente pensar sobre isso de um jeito mais profundo, inserindo a culpa
dentro da noção de fazer sexo e dentro da noção da centralidade nas relações. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories no Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve. Até um próximo episódio.